dia! Bom dia! Sei lá que hora que você vai ver o vídeo, né? Mas tudo bem. Então vamos lá, mais um dia de leitura. Ontem eu gravei esse capítulo 6 duas vezes. Meu celular não salvou, por isso que eu não postei. Vamos ver se hoje vai dar certo. Se Deus quiser, vai. Então vamos lá, capítulo 6, tentáculos. FED. Então eu vou ler assim, tem cada um desses que eu vou ler é um tentáculo. Esse FED, o FED, é o Federal Reserve. O Federal Reserve é uma empresa privada e, como qualquer outra, visa o lucro. Acredito que muitas pessoas desconhecem esta informação, principalmente no Brasil. Sempre que a imprensa brasileira se refere ao Fed, o classifica como, entre aspas, Banco Central Norte-Americano, forçando implicitamente uma comparação equivocada com o Banco Central Brasileiro, um órgão subordinado ao governo federal. Acontece que o Fed, apesar do nome e apesar de emitir e controlar o valor do dólar, não é correspondente Yankee do nosso Bacen. Não é federal, nem é uma reserva. Para uma melhor compreensão, temos que voltar um pouco na história. A emissão do dinheiro já era um problema antigo nos Estados Unidos e teve influência inclusive na Guerra Civil Americana. Desde o século XIX, existiu uma pressão intensa para a criação de um banco central nos Estados Unidos e, depois de várias tentativas frustradas, foi criado o FED, em 1913 e, segundo consta, baseado em uma lei redigida em uma reunião secreta entre os banqueiros ocorrida em Jekyll Island, na costa do estado da Geórgia, da qual participaram os banqueiros Rockefeller, J.P. Morgan, Schiff e Rothschild. O Federal Reserve Act foi promulgado em 1913 e assinado pelo presidente Woodrow Wilson, que mais tarde se arrependeria deste ato em público. Após a criação e estruturação do sistema Federal Reserve, as famílias controladoras dos bancos associados pressionaram o Congresso e conseguiram consecutivas aplicações da chamada reserva fracionada, o que lhes permitiu, na prática, produzir o dinheiro mediante comprovação de dívida. Mais tarde, com o fim do lastro do dólar ao ouro, todo o sistema financeiro mundial baseado na moeda americana passou a ser controlado por um grupo de banqueiros que aumentam ou diminuem a impressão do dinheiro conforme sua estratégia. O sistema, corrompido há décadas, criou a inflação generalizada, às vezes escondida na forma de dívida pública, e levou a banca internacional a controlar todos os principais conglomerados privados. Analisando com calma, não poderia ter outro resultado. A impressão do dinheiro mediante confissão de dívida leva o sistema a uma espiral finita, que tende ao colapso, mas antes de concentrar todos os recursos nas mãos dos credores. Diante do colapso iminente, precisam acelerar a implantação completa do sistema financeiro eletrônico, a moeda mundial, e eliminar definitivamente o dinheiro físico. Com os meios eletrônicos, o colapso poderá ser evitado ou controlado e a escravidão financeira, portanto, deve continuar. Então, esse foi o FED. Agora é ONU. Nascida para suceder a desacreditada Liga das Nações, a Organização das Nações Unidas, ou simplesmente Nações Unidas, surgiu logo após a Segunda G, em 1948, com o objetivo declarado de promover a paz, os direitos humanos e a solidariedade entre os povos, mas logo se tornou a maior e mais abrangente rede de influências políticas e culturais existente em nossos dias. Presente em 193 países, a ONU tem funcionado como a principal difusora das ações afirmativas
e suas interferências políticas e legislativas têm contribuído decisivamente para o enfraquecimento das soberanias nacionais, seja pela via direta das, entre aspas, recomendações políticas, seja pelos seus incontáveis organismos, agências e escritórios dedicados aos mais variados temas. Organização Mundial da Saúde, Organização Mundial do Comércio, Conselho Econômico e Social, Corte Internacional de Justiça e as Forças de Manutenção da Paz. Que lindos! Ou os, entre aspas, capacetes azuis. São apenas alguns exemplos desses tentáculos. Será que a Cruz Vermelha também não entrava, não? Sua rede de influência se estende sobre as outras organizações não governamentais e quase sempre apoiadoras de iniciativas anticristãs e antirreligiosas, com curiosa exceção aos assuntos relacionados à fé Bahá'í. Eita, parece aquele povo lá islâmico lá, sei lá. Desde a sua criação, a ONU vem cumprindo fielmente seus objetivos. E estes se confundem com os interesses dos globalistas, que a idealizaram há mais de um século. David Rockefeller, por exemplo, cedeu o prédio onde hoje fica a sede da ONU, em Nova York, e incentivou o surgimento de filhotes como a União Europeia e a União Africana, cuja presidência é hoje ocupada pelo banqueiro Thomas Yai Boni, mas já teve nas mãos de Muammar al-Gaddafi. Acho que é isso. Então, termina aí a ONU. CFR, Council Foreign Relations, é um órgão privado, um poderosíssimo think tank criado pela família Rockefeller e que hoje possui cerca de 2.000 membros, tendo entre eles alguns dos homens mais poderosos dos Estados Unidos e também de outros países. O Conselho das Relações Exteriores é chamado pelos americanos de, entre aspas, antessala da presidência, não apenas no sentido de que assuntos debatidos entre as suas paredes tornaram-se as prioridades governamentais, mas também pela regra, comprovada com muitos exemplos, de que para ser presidente dos Estados Unidos da América, antes é necessário fazer parte dos seus quadros ou, no mínimo, contar com o seu apoio. Os dois Bush, Clinton, Carter e Obama são nomes recentes que se elegeram com sua ajuda, mas podemos encontrar exemplos desde sua fundação em 1921. Então, essa é CFR. Agora, Comissão Trilateral. Por iniciativa da David Rockefeller, foi criada em 1973 com o intuito de formar um centro de discussões relacionado aos assuntos de interesse dos Estados Unidos, Europa e Japão, então as áreas mais industrializadas do mundo. Mais tarde, com a entrada de novos membros, ampliou a sua atuação para a região do Pacífico, englobando Ásia e Oceania, região da América do Norte e Europa. Cerca de 300 líderes políticos, executivos e acadêmicos de 40 países se reúnem algumas vezes por ano e traçam estratégias que serão implantadas sem que os parlamentos as discutam e sem que os eleitores tenham sequer ideia da existência deste grupo. Super democrático. Apesar de ser uma entidade privada que não precisa prestar contas da sua atuação junto à sociedade, sua influência nos temas a que se dedica é tão decisiva nas decisões governamentais que sua importância nesse aspecto é apenas comparável ao CFR. Então, terminou também essa daqui. Agora é Diálogo Interamericano, mais um tentáculo. Outro fórum privado de discussões que surgiu por influência de David Rockefeller. Caramba, esse homem domina tudo. O Diálogo Interamericano foi criado em 1982 e é hoje principal centro de discussões políticas do hemisfério ocidental. A definição oficial é a de um organismo apartidário, movido pelo interesse de integrar e potencializar as ações de seus membros, todos do continente americano.
Entre os membros estão cerca de 100 notáveis de 22 países. Cuba não está lá. Mas a Venezuela, sim. Lembrando que o livro é de 2015 e a Venezuela ainda não estava do jeito que está. Pode procurar saber que ela não faz parte mais. Porque Cuba já estava como está, por isso não estava. Entendeu? Então é isso. Mas a Venezuela, sim. Do Brasil, consta no site da entidade os nomes os nomes de Fernando Henrique Cardoso, que também ocupa uma cadeira no corpo de diretores, além de pelo menos mais meia dúzia de brasileiros. Quem serão esses brasileiros? Assim como a Comissão Trilateral e o CFR, diálogo interamericano influencia decisivamente na constituição dos poderes regionais, oferecendo apoio financeiro, político e estratégico às forças que contribuem para a implantação de estruturas globais necessárias para a implantação da NOM. Também são recompensados os líderes políticos que de alguma forma beneficiem os bancos e corporações por eles controlados. Os partidos brasileiros PSDB e PT, novidade, já contaram com seu apoio e costumam seguir as suas recomendações. Fim. Esse é o diálogo interamericano. Outro tentáculo é um que assim não existia. Todo mundo falava assim, isso é mentira, teoria da conspiração, não existe. Aí em 2015, quando esse livro foi escrito, provavelmente já tinha alguma coisa admitido, porque em 2015 o professor Olavo de Carvalho já tinha falado e o povo começou a investigar e viu que existia mesmo. Aí ele já não negava tanto assim. Então vamos lá, mais um tentáculo, Foro de São Paulo. Criado em 1989 na cidade de São Paulo por iniciativa de quem? Lula e Fidel Castro, o Foro de São Paulo reúne dezenas de organizações de esquerda do continente sul-americano. Entre suas fileiras podemos encontrar as mais variadas tendências, indo de partidos políticos legalmente constituídos a organizações como as FARC, isso mesmo, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, ou MIR, Movimento de Esquerda Revolucionária Chileno. Seu objetivo oficial é recuperar o que foi perdido com a queda do comunismo no leste europeu, ou seja, não deu certo, porque quando tentaram colocar o comunismo, fica tudo ruim, caiu tudo, derrubou tudo, e aí eles querem o quê? Recuperar o que foi perdido na porcaria. Então vamos lá. Apesar do poder que concentra, o que inclui pelo menos uma dezena de partidos atualmente no poder em seus respectivos países, o Foro de São Paulo, muito tempo presidido por Lula, conseguiu manter-se na sombra durante quase toda a sua existência e até hoje, em 2015, muitos desconhecem a sua atuação e quase ninguém reconhece a sua importância no panorama político regional. A mesma imprensa que faz alarde pelo novo penteado de uma modelo qualquer considerou que um encontro com centenas de líderes políticos, com divisão de tarefas e formação de grupos de trabalho, não era assunto importante o suficiente para dedicar-lhes muito espaço. E isso ocorreu por mais de 15 anos. Eles faziam era negar, que existia. Os globalistas, por outro lado, conhecem bem os planos da construção de uma grande, entre aspas, nação sul-americana, que embalam os sonhos dos membros do foro. De forma indireta, os financia valendo-se de suas corporações e de forma direta tenta controlar os seus passos por meio de acordos com alguns dos seus tentáculos. No caso do Brasil e da América Latina, os apoios políticos internacionais são feitos principalmente por via do diálogo internacional, que na pessoa de Warren Christopher, secretário de Estado de Bill Clinton, funcionou como uma espécie de fiador do chamado Pacto de Princeton. Procura aí, gente, pesquisa aí o que é esse benção desse Pacto de Princeton. Firmada entre PT e PSDB em janeiro de 1993. O livro do Heitor
de Paola tem muito mais informações sobre o assunto. Ou seja, eu não sei o que é, porque eu não lembro agora. Eu acho que eu já vi, mas eu não lembro. Mas esse Pacto de Princeton, se eu não me engano, vai ser muito bem explicado num documentário feito pela Brasil Paralelo que chama Teatro das Tesouras. Eu acho que é isso. Mas vale a gente pesquisar. A exemplo do que fizeram e fazem na União Europeia, globalistas incentivam a criação de uma espécie de ursal. Tem uma politicazinha aí que fala desse tal de ursal, aí defende esse trem, acho que é a Manuela Dávila. Ou União das aí, ó, a sigla significa União das Repúblicas Socialistas da América Latina, mas que muito provavelmente não terá este nome assustador. A existência de blocos regionais facilita a implantação de estruturas globais e ajuda a desmanchar sobre as soberanias nacionais. Como é que pode ser tão burro assim, deixar enfraquecer a própria soberania? Que é a cabeça de merda desse povo? Não fosse o portal Mídia Sem Máscara, será que ainda existe? Publicar boa parte das atas das reuniões do Foro de São Paulo, o Brasil nem saberia que ele existe. Então vamos para mais um tentáculo. Clube Bilderberg. Outro grupo que reúne bilionários, realeza europeia, magnatas da indústria e altos funcionários do setor privado e da administração pública, imprensa e universidades. Foi fundado em 1954 em um hotel na Holanda chamado Bilderberg. O Clube Bilderberg se reúne anualmente e conta sempre com cerca de 150 participantes, entre membros e convidados especiais. Todo ano, os convidados acompanham o tema prioritário escolhido. Em um ano, foram convidados os grandes nomes da internet. Daí, deduzimos que os líderes das principais empresas do ramo ali estavam porque o tema debatido naquela reunião certamente seria algo relacionado ao mundo virtual. Seu alcance se estende por várias áreas, mas algumas são mais evidentes, como é o caso dos conglomerados internacionais de mídia, que hoje se concentram em meia dúzia de grandes grupos, todos eles com donos ou diretores participando com frequência das reuniões anuais. Apesar de todo o segredo envolvido nessas reuniões, hoje temos alguma informação devido a 3 pessoas principalmente: Jim Tanker, Daniel Stulin e Alex Jones. O primeiro estuda o assunto há mais de 30 anos. Stulin escreveu o mais significativo livro sobre o grupo e o último ampliou consideravelmente o conhecimento de Bilderberg por meio dos seus documentários disponibilizados gratuitamente na internet. Protestando na frente de hotéis onde costumam acontecer as reuniões, nunca conseguiram entrar, mas conseguiram identificar vários dos membros ou convidados presentes. Na internet é possível encontrar listagem dos participantes de vários encontros dos últimos anos. Será que ainda é possível? Isso era em 2015. Antes de 2015, né? 2015 acho que ele lançou o livro. Mais um tentáculo. Bohemian Club. Todos já ouviram sobre os clubes privados, onde milionários extrapolam longe dos olhares curiosos do povão. Existe um clube na Califórnia que repete esses estereótipos. No entanto, ele está bem acima dos outros e consegue realmente ficar longe dos holofotes. Fundado em 1872, o Bohemian Club situa-se na Califórnia, ao norte de São Francisco, junto ao Russian River, que atravessa a floresta que ficou conhecida como Bohemian Grove. Desde o início, o clube gerou curiosidades e chegou a ocupar as páginas de jornais do começo do século XX, quando foi denunciada uma morte em condições suspeitas, talvez relacionada a um ritual macabro. Na década de 1980, uma revista norte-americana conseguiu registrar figurões do governo como Henry Kissinger, então secretário de Estado dos Estados Unidos, medalhões das finanças e da indústria, além de nobres europeus.
Todos eles estavam nas dependências do clube, aparentando informalidade incomum, além de evidente bebedeira ou outro desequilíbrio químico. A revista também tentou entrevistar os vizinhos do Bohemian Club, mas ninguém se dispôs a falar. O mesmo se deu 2 décadas depois no documentário Dark Secrets of Bohemian Grove e em outras tentativas. Depois dessas breves aparições e uma ínfima notoriedade, o Bohemian voltou para a sombra e lá está até hoje. As últimas informações confiáveis sobre o clube ou seus membros são apenas superficiais. Existe muito pouca coisa de apenas algumas fotos de presidentes americanos proferindo ou ouvindo palestra no clube. Bush, Nixon, Carter e até mesmo Ronald Reagan. Uma ou outra imagem de enorme coruja de 15 metros, diante da qual ocorrem rituais bastante estranhos e supostas listas de sócios que são desmentidas. É isso aí, gente. O capítulo 6 é grande. Os membros do clube se reúnem todo ano, durante 2 semanas, sempre no solstício de verão. Parecem seguir algumas festas do calendário pagão e alguns dizem estar relacionado ao deus Moloque, deus com D minúsculo, óbvio, né? Que é aquele deus que fala na Bíblia que o povo sacrificava as crianças para ele. Ou a cremação de Karen, não sei. E o símbolo da tal coruja que ocupa o altar e o brasão do clube. Mulheres não são permitidas. Que mulher que aguentar ver seu filho queimando? Apesar que, sei lá, tem umas doentes aí hoje que... Sei não. Mulheres não são permitidas e estima-se algo perto de 2.000 membros. Imagina, 2.000 homens lá fazendo merda. Em 2001... Então, essa semana, ontem, eles estavam... Anteontem, né? Domingo, eles estavam se reunindo também. Que é mais uma reuniãozinha desse povo aí para decidir o que vai fazer do mundo. E o mundo dorme, então eles fazem o que quer, né? Vamos continuar. Em 2001, o documentarista texano Alex Jones conseguiu entrar secretamente no clube e gravou o ritual que ocorre na recepção dos convidados. Às margens do Russian River, as pessoas se acomodam no chão e uma espécie de sacerdote protagoniza um culto no mínimo estranho, com momentos macabros como em que parecem simular o sacrifício de uma criança em uma enorme fogueira. Esse ritual acontece antes das pessoas serem direcionadas para os seus aposentos e o documentário para por aí. Por isso, não sabemos o que os membros do Bohemian Grove fazem os outros 13 dias. Mesmo desvendando somente a ponta do iceberg, o texano Alex Jones colocou sua vida em risco. Na entrada do clube... Gente, e some tanta criança, né? Na entrada do clube, em Grove, assim como em sua sede executiva na cidade de São Francisco, existe a inscrição Waving Spiders Not Come Here. Eu não sei o que isso quer dizer, não. Indicando talvez a ideia de um clube privado distante dos negócios ou das decisões governamentais. Sabe-se, no entanto, que esta não é toda a verdade. Boa parte das decisões relacionadas ao Projeto Manhattan, mais uma coisa para procurar. Ao Projeto Manhattan, por exemplo, foram tomadas entre as cercas do Bohemian Club. Tendo em vista os segredos e a segurança que envolvem o clube, creio que esta inscrição pode ser lida como uma ameaça aos invasores. Agora, outro tentáculo, o mais lindo de todos, né? Que é a filha da mãe que protege todos esses filhos de uma égua. Imprensa. Esse é o tentáculo agora, imprensa. Com a invenção da prensa automática de Gutenberg, líderes políticos das mais variadas tendências perceberam o potencial político que reside na possibilidade de fazer milhares de cópias de um documento. Desde então, as forças políticas e financeiras têm perseguido o sonho de controlar a imprensa
com afinco e dedicação, seja pela simples aquisição, pelo financiamento ou legislação. Assim como tiranos, magnatas perceberam que poderiam não apenas garantir o seu poder, mas ampliá-lo consideravelmente, disseminando as notícias certas. Vista desde o início como um eficiente instrumento de poder, ao longo do século XX, a arte da comunicação recebeu as mais diversas contribuições no campo intelectual e financeiro, transformando-se em uma ciência de persuasão. A incrível evolução das técnicas de comunicação de massa ocorridas durante o século XX coincidiu com a concentração dos grandes grupos. Jornais, revistas, rádio, televisão e internet ampliaram o alcance das fontes de informação e o poder de seus controladores. O uso deste poder tornou-se uma ciência que vem sendo aplicada diariamente, como mostram os estudos de Elizabeth Noelle Neumann sobre a, entre aspas, espiral do silêncio. Eu já ouvi falar, mas eu nunca pesquisei sobre, não. Que tiveram início nos anos 90, que tiveram início nos anos 60 do século 20. A título de exemplo, no início do século 20, existiam cerca de 500 grandes grupos de comunicação nos Estados Unidos da América. Após a Segunda Guerra, eram 50, e na primeira década do século 21, meia dúzia. Outro exemplo de concentração ainda maior são as agências de notícias. Quase tudo que o brasileiro recebe de notícias internacionais foram compradas das mesmas agências de notícias: BBC, Associated Press, France Press e Reuters. Todas elas pertencentes aos conglomerados que também controlam os 6 grandes grupos de mídia e os 4 grandes da publicidade. Todos eles dirigidos por membros do Clube Bilderberg. Hoje já não é bem assim, né? Hoje a gente tem um pouco mais de liberdade na internet, né? Em 2015 ainda era bem um pouquinho menos, assim, a gente tinha um pouquinho menos de informação. Mas eu acho que isso saiu um pouco do controle deles, né? Esta concentração de sócios se refere em uma homogeneização das informações e é facilmente comprovada pela igualdade de escolha, destaque e peso dados por jornais diferentes às mesmas notícias. Como acreditar que todas as grandes empresas de mídia do mundo escolhem espontaneamente as mesmas dezenas de notícias dentre as milhares que são diariamente descartadas? Muita coincidência, né? Então, fecha por aí o tentáculo imprensa. Agora vamos para o tentáculo universidades. Uma das mais louváveis criações da Igreja Católica, as universidades já foram o centro das pesquisas e estudos relevantes para elevar o conhecimento dos indivíduos que ali entravam e, por consequência, de toda a sociedade. Com o advento da modernidade, passaram a requerer certa autoridade diante desta mesma sociedade, e a universidade então passou a abrigar interesses completamente diferentes e muitas vezes incompatíveis com o desejo de sabedoria. O fato de ser exigido curso universitário para a execução de várias profissões em quase todos os países do mundo é uma prova cabal da conquista desse poder por parte das universidades ao longo dos séculos, em menor ou maior grau. Todas as universidades atuam com, no mínimo, um viés ideológico, fruto do seu grupo de controle. Nas universidades públicas, a pressão normalmente ocorre por parte dos governos. Nas universidades privadas, prevalece o interesse de seus associados ou patrocinadores. Mais uma vez, utilizando as informações oficiais, é possível especular sobre o poder exercido pela família Rockefeller. Lembra que a gente leu mais atrás lá que quem financiou Unicamp e USP foi essa família, né? Apenas em sua biografia,
David Rockefeller cita dezenas de financiamentos a universidades espalhadas por todo o mundo e enumera algumas com as quais a família manteve ou mantém relações muito próximas. Harvard, Chicago, Califórnia, Yale e Stanford, nos Estados Unidos, além da inglesa Oxford e das brasileiras USP e Unicamp. Então, esse é o tentáculo universidade. A PUC não, porque ainda é da católica, né? Mas, tipo assim, perdida total. Serviço de inteligência, mais um tentáculo. A origem dos serviços de inteligência é militar e desde tempos remotos funcionavam como estratégia alternativa e auxiliar durante a guerra. Apenas com a chegada da modernidade, a espionagem profissional passou a existir regularmente, mesmo em tempos de paz. No século XX, as agências ganharam poder e passaram a abrigar as mais notáveis inteligências, não apenas militares, mas principalmente científicas. A especificação que adquiriram alcançou determinado patamar que sua evidente influência nos fatos históricos relevantes passou a inspirar best-sellers e sucessos cinematográficos, mistificando sua atuação e colaborando para a desinformação ao seu respeito. Para imaginar o poder concentrado nestas agências, basta pensar na quantidade de informações desagradáveis colecionadas em segredo. Apenas como exemplo, Edgar Hoover, chefão do FBI por mais de 50 anos, foi acusado de possuir um dossiê comprometedor para cada autoridade de sua época. A estrutura das agências foi fortalecida e foi ampliado seu alcance sobre outros poderes do Estado. Com ciência de ponta e tecnologias exclusivas, operam com precisão e sofisticação e são capazes de recrutar colaboradores sem seu conhecimento. Uma rede de empresas e entidades camufla causas e dissimula consequências. Alternando entre ações visíveis e clandestinas, sua atuação e influências políticas são inimagináveis. Chantagens, ameaças, torturas, sequestros e assassinatos não estão apenas nos filmes do James Bond. Algumas destas práticas são recorrentes em agências poderosas como o MIT da Turquia, ISI do Paquistão, MI6 da Inglaterra, o MSE chinês, NIA indiano, o Mossad israelense, a famosa CIA e, principalmente, a gigantesca KGB, atual FSB. Quero ler esse livro, hein? Tem ele aqui. Atual FSB, maior e melhor estruturado serviço de inteligência que já existiu em qualquer lugar e em qualquer época, ou seja, até hoje ninguém bateu. A relação entre o poder econômico e serviços de inteligência é conhecida. Para encobrir o programa MKUltra do Congresso americano, por exemplo, a CIA utilizou a Fundação Rockefeller para dissimular os recursos. Programa MKUltra, pesquisa. Esta promíscua relação entre as sociedades iniciáticas, controladas pelos globalistas, e a nomeação de agentes secretos e espiões é bastante falada desde pelo menos a segunda GM. Esta relação entre os interesses privados de alguns grupos e o poder público representado pelos serviços de inteligência, quando comprovada, representa a mais espúria forma de tomar, manter e controlar um poder que mal conhecemos. Pronto, esse tentáculo terminou. Agora vamos para outro tentáculo que a gente ama, que é o mais verdadeiro dessa terra. Só não é mais honesto do que o Lula, porque alma mais honesta do que ele não existe, que é a NASA.
Poucas siglas representam tanto. Símbolo da alta tecnologia e dos avanços astronômicos do homem, a National Aeronautics and Space Administration foi composta por cientistas nazistas recolhidos na Europa e trazidos a um porto no Texas, nos Estados Unidos, pouco antes do fim da Segunda GM. A operação era parte do projeto Alsos e ficou conhecida como Paperclip. Liderados por Werner von Braun, cientistas especializados principalmente em propulsão e gravitação foram assimilados pela NASA após a sua fundação em 29 de julho de 1958. A NASA e seu programa espacial sempre estiveram diretamente ligados às sociedades secretas e ao ocultismo, mesmo antes do Projeto Manhattan, responsável pelo desenvolvimento da bomba atômica. Então o Projeto Manhattan, desenvolvimento da bomba atômica. Segundo consta, os pontos decisivos da produção e uso das bombas jogadas em Hiroshima e Nagasaki foram conversados nas estranhas reuniões do Bohemian Grove. Outros fatos demonstram a estranha relação entre cientistas da NASA e sociedades ocultistas. O engenheiro americano Jack Parsons, criador de um eficiente sistema de propulsão de foguetes, considerado herói entre seus pares, era discípulo da Telema, que será isso? De Aleister Crowley, e admitiu que muitos dos seus colegas participavam de rituais luciferianos em sua casa. Não tenho qualquer prova, mas acompanho a desconfiança de muitos americanos sobre a real utilização dos recursos destinados ao custeio dos programas espaciais e da estrutura da NASA, assim como outras agências governamentais espalhadas pelo mundo democrático. Nações democráticas exigem, ao menos formalmente, que os recursos sejam divulgados e aprovados pelo Congresso. Como é sabido que a maioria do povo americano discordaria do gasto com espionagem, lavagem cerebral e projetos militares ilegais, parece boa a ideia de dar a estes recursos o destino de uma entidade cujos gastos são incalculáveis na maioria das vezes, não apenas devido ao ineditismo do projeto, mas também porque muitas vezes nenhuma das suas partes possui semelhantes para efeito de comparação. Então terminou o tentáculo NASA. Agora o último tentáculo, FEMA. A Agência Federal de Gerenciamento de Emergência, FEMA na sigla em inglês, é uma espécie de escritório responsável pelas desgraças que ocorrem no território norte-americano. Sua função cobre os acidentes naturais, desastres ambientais, estados emergenciais e caos resultante de conflitos internos ou externos. Todo país tem o seu. A FEMA é o órgão civil que mais recebe recursos governamentais desde o governo George W. Bush e causou estranhamento entre muitos americanos alguns dos últimos gastos da entidade, 2015. Depois de o governo federal construir centenas de presídios de segurança máxima ou campos de reabilitação de saúde, de segurança máxima que ainda estão vazios até 2015, A FEMA adquirir muitos milhões de caixões e veicular anúncios apocalípticos na TV é algo bem estranho, ou não? Então, de 2000 para cá a gente já teve, Gripe aviária, gripe do porco, ebola, um monte de coisa, e agora recentemente um covarde de número 19, e agora já tá aparecendo aí varíola, não sei o que do macaco, Então, sei lá, às vezes a FEMA recebe a notícia primeiro, assim, alguns anos antes, vai saber, Mas que bom, tá bem preparada lá, bastante campo de recuperação da saúde, bastante caixão, tá tudo certo.
Então é isso, capítulo 6 de hoje é um pouquinho grande, então, como ontem eu não consegui salvar o vídeo, vamos ver se eu consigo hoje, se Deus quiser. Se eu conseguir, talvez eu já posto o 7 hoje, vamos ver como é que vai ser. Se eu não conseguir, eu não sei mais o que eu faço, acho que só fazendo live mesmo, agora eu descobri que eu consigo fazer live, qualquer coisa eu faço direto em live, depois eu deixo salvo. Beijão, até o próximo.